paz do Senhor, meus irmãos. Que felicidade que o Senhor nos concede mais esta oportunidade de estar cultuando, oferecendo um culto a Deus, onde nós oramos, cumprimentamos os irmãos, cantamos e ouvimos também a palavra de Deus. Peço que vós me ajudeis em oração, para que o Senhor nos dê a palavra ao abrir da nossa boca, a palavra com firmeza. Prometo ser fiel ao texto bíblico, pois eu não tenho nada de mim mesmo, meu currículo é zero, mas a gente sabe ler a palavra de Deus. E eu convido os irmãos para o versículo que foi feito a leitura oficial, 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. E eu estou pensando nesses dias, estudando a lição da escola bíblica, relacionado à família, e veio na minha mente, no meu coração, a necessidade de cuidado. Nossos pais já diziam, todo cuidado é pouco. Você viu que todo cuidado que nós temos, sempre acontece um risco. Tropeça aqui, pode tropeçar ali, um fracasso hoje, outro amanhã. De repente a alma se acende, de repente vem outro tempo de frieza, estiagem espiritual. E nós não sabemos realmente o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Então nós precisamos ter cuidado. E aqui o apóstolo São Paulo estava dizendo ao seu filho na fé, à igreja, e consecutivamente a nós também, a termos cuidado. Primeiro, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olhando para nós mesmos, às vezes eu fico olhando e notificando a mim mesmo, meus feitos, minhas palavras, meus pensamentos, minhas andagens, e eu fico procurando e acho tantos erros. Pode melhorar aqui, pode melhorar ali, e a vida é bem assim mesmo. O cuidado é observar o que está errado e acertar. O erro que eu cometi ontem, eu não posso cometer hoje. Eu preciso viver o hoje, o amanhã. Às vezes alguém pode pensar, mas o meu passado foi tão triste, tão feio, tantos erros e defeitos, e como eu faço? Olha, lembra de uma coisa, o passado pode ter sido daquela forma que foi, mas o futuro está intacto, meus irmãos. Então o negócio é nós consertar hoje, falar hoje, a nossa voz, a nossa conversa, a nossa confissão, e acertar e procurar fazer direito, andar direito. Tem cuidado deste corpo, destes olhos, desta boca, desta mão e desses pés. E eu acho que eu já cantei aqui em uma outra oportunidade,
quando éramos criança na igreja, nós cantávamos um hino que dizia assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, cuidado, mãozinha onde pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando. Que Deus está olhando para nós. Será que Ele está triste? Alegre? Qual o sentimento de Deus olhando para nós? E a Bíblia diz que nada, ninguém está oculto, escondido, de maneira que Deus não possa ver. Tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem tudo vê. Pensando nisso é que nós olhamos para nós mesmos e vamos melhorar o cuidado que precisamos ter de nós mesmos. Quando nós lembramos do que a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2 e o verso 7, Gênesis 2 e o verso 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Você imagina você já viu nos filmes e desenhos, nas revistas, as obras de grandes construtores, engenheiros? Você já viu que coisa mais linda? Você já viu os quadros pintados deles? Chuta um valor alto de quadros pintados aí, Júlio. Você quer mais? 2 milhões. Tem quadro de 2 milhões. Bilhões? Tem. Agora você imagina aquele homem que Deus acabou de fazer. Imagina a beleza. Se um homem mortal desenha ou constrói algo tão importante assim, imagina aquilo que Deus acabou de fazer. Formou Deus o homem e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Quando Deus soprou no nariz do homem o fôlego de vida, o homem recebeu o espírito de vida e o homem foi feito alma vivente. Naquele assopro de Deus, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é fiel, tudo que é verdadeiro, tudo que é limpo, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é eficaz, tudo que é bom, saiu do assopro de Deus e entrou naquele ser humano. E ficou aquele ser tão perfeito que ficou igual, semelhante ao Criador, semelhante a Deus. Imagina a beleza que não foi aquilo. Mas o que aconteceu? Veio o pecado veio e tirou tudo. Aquela beleza, o homem perdeu aquela beleza. Aí a Bíblia diz: todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Aí vem Jesus, olha que coisa interessante, vem Jesus, o Salvador. A graça que se manifestou em Cristo Jesus nos trouxe a salvação, o perdão, a redenção. E o homem agora vai voltar a Cristo Jesus para voltar a ser o que era. Os que permanecerem salvos em Cristo Jesus serão semelhantes a Ele. Assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, nós seremos. A esperança da vida eterna. E aí lá no 1 aos Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso espírito,
corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Jesus comprou-nos, Deus comprou-nos, o Espírito Santo nos comprou. Dá para pensar, Deus comprou, Jesus pagou e o Espírito Santo mora aqui dentro, porque Jesus comprou. Aquilo que está destituído, separado da glória de Deus, uma porta se abriu, a chance, a oportunidade se abriu de voltar ao Criador, de voltar a Deus através de Jesus. E o apóstolo Pedro, capítulo 1, da primeira de Pedro, capítulo 1, o verso 18 e o verso 19, diz assim, o 1 Pedro 1 e 18, sabendo, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É assim que o homem foi pago por Cristo. O ouro não pode pagar, a prata não pode pagar. Se um homem muito rico, quem é o maior homem, o homem mais rico do mundo? Não me lembro o nome dele agora, mas se ele for querer pagar a sua salvação, todos os seus recursos esgotarão antes e ele não vai fazer nada. Mas Jesus, com o seu sangue, pagou o preço da nossa redenção. Jesus, com o seu sangue, o sangue de Jesus. Sabe por que você está aqui? É por causa do sangue de Jesus. Sabe por que nós somos os nossos pecados agora perdoados? Por causa do sangue de Jesus. Nós cantávamos o hino que dizia assim, ó: Jesus escreveu o meu nome no céu, com pena divina escreveu, usou em lugar de tinta seu sangue que por mim verteu. Minha alma então louvará aquele que por mim morreu. Jesus no livro da vida, seu sangue meu nome escreveu. Sabe, irmão, o sangue de Jesus foi tirando o pecado. O Espírito Santo convenceu nós do pecado, entrou em nós demos ouvido à voz do Espírito Santo, e ele veio tirando a sujeira, os maus costumes, tirando as rapinas, as coisas sujas, vai tirando, o Espírito Santo vai queimando tudo. E se tiver alguma coisa, é muito difícil, aí vem o sangue de Jesus, aleluia, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. E como nós vemos lá, o antigo Paulo, né? Eu acredito que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 19, Hebreus 10 e 19, diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, irmãos, que nos livra do pecado. Não existe uma outra maneira, não existe outro alguém, ninguém pode apagar pecado, só o sangue de Jesus Cristo. Mas nós estamos neste corpo chamado corpo do pecado. Ainda enfrentamos aqui perigos mil, muitos perigos nós encontramos aqui. Mas tem Deus que pode fazer alguma coisa. O apóstolo São Paulo escreveu na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 22, ele nos dá o conselho assim, olha, abstende-vos de toda aparência do mal. Parece que é mal, sai fora, rejeite, recusa, não queira, se separe, se afaste do mal. Parece que é tão lindo, bonito, cheiroso, parece que só parece. Há caminhos que para o homem parece ser caminhos direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, tudo que é mal, toda aparência do mal, vamos nos separar, vamos nos rejeitar, recusar. Não queira o que é mal, não.
Quem sabe até ontem, até hoje, alguma coisa mal passou pela cabeça, pelos olhos, pelos ouvidos, algum conselho, alguém que falou alguma coisa má, agora você está entendendo, não é mal, não quero, não vou, só para servir a Deus, só serve se for assim, só vai se for assim, tem que ser assim, só pode se for assim. E se nós formos nos guardando, o 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de Jesus. Sabe por que estamos aqui? Sabe por que Jesus nos comprou? É para a vinda de Jesus. Estamos esperando a vinda do Senhor Jesus. E o mundo está na injustiça. O mundo está em perigo. O mundo está caminhando para o mal. O mundo está do jeito que estamos vendo. Mas os crentes não são do mundo. Nós ouvimos o irmão pregar aqui sobre o Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus disse, olha, falando para Deus, orando a Deus em favor dos discípulos e orando por nós mesmos, Jesus falou assim, olha Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Você sabe o que é isso? Deus olhando para a igreja, olhando para você, irmão, olhando para você, irmã, olhando para nós, e ele diz, Pai, eles não são do mundo. Nós não somos mais deste mundo, irmão, nós fomos comprados do mundo. Eu estou me lembrando de um hino que um dos heróis das Assembleias de Deus do Brasil, Samuel Nistron, escreveu um hino que diz assim, ó, Jesus comprou-me do mundo aqui. Palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lar. Irmãos, a glória que espera a igreja. Aleluia. E o mundo da injustiça, estamos sendo aconselhados pela palavra de Deus para termos cuidado com o mundo. Olha o que o apóstolo Paulo nos aconselha. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. No verso 9, 1 Coríntios 6, verso 9, ele diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então não adianta ter acordo com o pecado, não adianta ter acordo com o mundo. Se o mundo disser sim, nós dizemos não. Se o mundo disser não, nós vamos dizer sim. Sabe por quê? Porque nós não somos do mundo, fomos comprados do mundo. E aí, 1 Coríntios 6, verso 9, o verso 10 diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, sabe? Nem, sabe o que? Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Para entrar no céu só entra se for lavado, meus irmãos, no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se ainda alguma mancha de pecado quiser nos odiar, quiser nos circundar, sabe? Tem o sangue de Jesus ainda. A Bíblia diz, o apóstolo João diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica. Ainda está em atividade na nossa vida o sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda está. Não é que ele purificou ou que vai purificar, ele purifica. Então todas as manchas nós vamos dizendo não. O que é do mundo, vamos dizendo não serve, não quero, não dá, nós amamos a Deus, nós não somos do... O mundo é na comilança, né? Come, bebe, até muitos que dizem que são de Deus, come, bebe, come, bebe, e parece que a vida é só para comer e beber. Mas os interessados no reino de Deus, como diz o Paulo aos Romanos capítulo 14, o verso 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida,
mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isto que Deus tem para aqueles que se entregam a Jesus. A Bíblia diz: ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o único caminho. Este caminho é o único caminho, é Jesus que leva a Deus. E se nós estivermos ligados nele, em comunhão com ele, nós estamos felizes da vida. O Salomão disse, como é que é? Vale mais uma mesa e a hortaliça do que... Olha aí, uma mesa com hortaliça vai paz. Pastor Jonas sempre fala aqui, né, Pastor Jonas? Que ele gosta de um arroz com ovo, né? O trem bom danado, né? Mas tem paz. Hoje eu comi 3. Olha, aí exagerou um pouco, hein? Ô, glória! Por isso que não é bom mexer com ele, que ele vai confessando logo. Então, meus irmãos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vale mais, mas tem paz. Estou comendo hortaliça, o arroz com ovo, pão com ovo, mas eu tenho certeza, meus pecados foram perdoados. No Calvário, Jesus levou nossos pecados. Estamos esperando a vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Graças a Deus! Então, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E no versículo 18 diz: e quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Irmãos, para viver uma vida que agrade a Deus, é na humildade, é com Deus, é amando o Senhor Jesus. Quem ama Jesus ama o seu irmão. Quem odeia o seu irmão, quem faz mal para o seu irmão, também, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, se eu não cuido do meu irmão que eu vejo, como eu vou cuidar? Aí quando nós lembramos de Gálatas 5 e o verso 22, o fruto do Espírito e aquelas virtudes que tem ali, e muitos teólogos, muitos inteligentes, fazem lindas mensagens, comparações, como uma laranja com 9 gomos. É interessante, importante essa explicação, mas o importante mais é viver, executar aquilo. Nós precisamos viver aquilo que está ali, seguindo a bondade e a misericórdia. Você lembra o que está escrito no Salmo 23, o verso 6? Salmo 23 e o verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia é quando eu olho para o meu irmão se atrapalhou, tropeçou. Meu irmão, coitadinho do meu irmão. Aí eu pego e encosto ele na parede. Você fez isso, você fez isso, você errou, você falou, você não devia. E encosto ele na parede. E aí faz sofrer mais ainda. Cadê a bondade e a misericórdia? Quando devíamos... Você já viu quando alguém está com raiva, cansado, suando, calor, e aí a pessoa vem com uma latinha de Coca-Cola bem geladinha, bem limpinha. Toma aí, meu amigo, toma uma Coca-Cola bem geladinha, uma água bem fria. E aí daqui a pouco você olha, o irmão, a pessoa acabou de beber a água, está sorridente, alegre, porque alguém fez o bem. Agora você chega e joga na cara dele o que ele fez de errado, como nós vemos muitas vezes acontecendo entre as pessoas. Mas que tal se contar uma bênção? Eu tive uma experiência importante, eu acho que foi agora no domingo do 29º confraternização das irmãs aqui. Eu cantei os 3 hinos com a igreja e o Espírito Santo me fez: lembra desse milagre que eu fiz na tua vida? Lembro. Então conta agora.
E eu não sabia, depois eu entendi, tem um coração triste, abatido, tem um coração quase destruído, quebrantado, e levanta ele, aí o coração foi se alegrando aos poucos. Sabe por quê? Por causa de uma palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela vai lá, ela é o bálsamo. Sabe, irmãos, nós temos o bálsamo que acalma a dor. Nós temos a palavra que sara a alma. Nós temos o evangelho que redime o pecador. Nós temos a oração, o conselho, a experiência que leva misericórdia e bondade. Eu já nasci no lar evangélico e daqui a pouco eu vou completar 69 anos na casa de Deus. Você entende quantas marés eu já passei? Quer que eu conte alguma coisa de que eu já vi nesta vida? Eu vi pastor apanhando, eu vi crente sendo apedrejado porque estava pregando o evangelho, eu vi crente ter que correr para não morrer, sabe? Eu vi meu pai passar apertado na frente de uma peixeira. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Mas eu coloquei no meu coração, eu não, Deus, Jesus, o Espírito Santo colocou no meu coração, bondade e misericórdia, vai em frente, vai em frente. Meu pai foi muito prejudicado por causa da obra de Deus, mas ele perdoou todo mundo ele perdoou. Ele nunca jogou na cara de ninguém, bondade e misericórdia. E se eu seguir nesta linha, não sei quanto vou viver, talvez não vou viver muito mais não, eu acho que já está chegando o fim da picada para mim, mas todo o tempo que eu viver, eu pretendo viver na bondade e na misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe por que eu tenho que ter compaixão do outro? Sabe por que nós precisamos ter compaixão dos irmãos? É porque hoje é ele que bateu a cara no muro, hoje é ele que se atrapalhou, hoje é ele que errou, amanhã pode ser eu. Está entendendo? Hoje eu tenho uma palavra de ânimo para a igreja, amanhã alguém terá uma palavra de ânimo para mim. E quando chegar a minha vez, Salmo 27 e o verso 5, lembra do Salmo 27 e o verso 5? Porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Oh, glória a Deus! Eu tenho certeza que quando chegar a minha vez, o Senhor vai me guardar, a igreja vai me guardar. Essa igreja aqui, meus irmãos, que estão nos visitando hoje, a nossa gratidão porque vocês estão aqui hoje. Mas eu cheguei aqui morrendo, condenado à morte. Isso foi no final de 2014, começo de 2015. Eu cheguei aqui com o diagnóstico que eu ia morrer, mas o pastor falou, vai não. O pastor falou, vai morrer não. Vai morrer não. E sabe o que aconteceu? Eu acho que eu não morri não, porque eu estou aqui hoje, porque o Senhor me guardou. Quantas vezes eu me dobrei diante desse altar aqui, todo quebrado, mas levantei e estou aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor me guardou. O dia da adversidade vem, maior é Deus, o amor de Deus. No Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 14, o verso 23, João 14, 23, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa linda. Amamos a Jesus, Jesus me ama. Eu amo ele, ele me ama. Eu guardo a palavra dele. Lembra que ele disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, e eu estou em Jesus, a palavra dele está em mim. Nós estamos em Jesus, a palavra de Jesus está em nós. Aí o pai vê aquilo e fica contente, pastor Joda, porque imagina Deus olhando para o senhor, esse camarada aí, ele ama o meu filho, Jesus. Do contexto de Deus, né?
Olha, e ele ama a palavra dele e Jesus ama ele. Então eu amo também. Então Deus nos ama também. Aí Jesus fala, então vem, viremos e faremos nele morada. Quer dizer, vem eu, vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo, vem tudo que é bom morar dentro do coração. Por isso que é um coração bondoso, custa dor obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser. Ah, meus irmãos, vamos servir ao Senhor. E para terminar, olha o que somos, olha o que Jesus fez. 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 9, olha o que diz a palavra de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Observa quantas coisas boas nós somos agora em Cristo Jesus. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos aproveitar tudo isso e mais alguma coisa que nós somos e vamos seguir em frente. Vamos falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele breve vai voltar. Vamos continuar, vamos melhorar, vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus vos abençoe. Muito obrigado por vocês nos ouvirem. Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor habite abundantemente nos vossos corações e sedes benditos de Deus. Sejam guardados, prosperados, protegidos por Deus. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.